Agora com o Evandro Cini, que está acompanhando de perto ele e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan com mais informações. Vamos lá, Koba, vamos atualizar as informações para quem nos acompanha aqui. Tem uma questão curiosa que envolve essa manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro e isso ficou perceptível nas imagens que nós mostramos ao vivo aqui ao longo do Tá na Roda deste domingo. Percebam que as pessoas estão com camisetas, bandeiras do Brasil e também de Israel por conta das últimas críticas que foram feitas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao ataque de Israel contra a faixa de Gaza, mas percebam que dessa vez eles não carregam faixas, com críticas, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal ou ao atual governo, exatamente porque houve um pedido da organização feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dos parlamentares que até estão atuando nessa manifestação, para que as pessoas não levassem esses cartazes, exatamente para evitar qualquer tipo de situação que possa complicar ainda mais as ações, que hoje pesam sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e as investigações da Polícia Federal que miraram o ex-presidente agora ao longo das últimas semanas, além de seus aliados. Uma repórter que está acompanhando também a situação é a nossa Soraya Lawande, que está no meio ali dos manifestantes e vai trazer detalhes também do ponto onde ela está. Conte pra gente em que altura da Avenida Paulista você se encontra, Soraya Lawande. Qual é a situação por aí? Percebo que há uma manifestação bem pacífica ao seu redor. Muito boa tarde e seja muito bem-vinda. Oi, Cine. Obrigada. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham, neste domingo no Tá na Roda, dia de manifestação aqui na Avenida Paulista. Eu até fiquei meio perdida na hora de entrar, olhei para os lados aqui, porque quando a gente fica no chão, com tanta gente em volta, dá para ver a dimensão, dessa manifestação, que fica difícil a gente até se situar de qual é o ponto que estamos falando na Avenida Paulista. Mas a gente está falando bem pertinho da Fiesp, na esquina ali com a Rua Pamplona, no centro mesmo da Avenida Paulista. Muita gente aqui em volta de nós, a gente tenta caminhar um pouco para mostrar como que está a disposição das pessoas, Hoje cedo a gente acompanhou também a chegada de várias vans, gente vindo de todos os cantos do Brasil, do Paraná, de Campinas, de Minas Gerais, muita gente para acompanhar essa manifestação. E a gente vê também a presença de gente de todas as idades, viu? Não tem tempo ruim, tem criança, famílias inteiras aqui para acompanhar essa manifestação que começou às 3 horas da tarde, mas desde cedo a gente já via a presença então de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento já fala a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Em seguida já tem até uma sequência de possíveis falas para acontecer, Os deputados Nicolas Ferreira, também Gustavo Gayer está previsto para falar e devem discursar, seguidos de senador Magno Malta, também do próprio pastor Silas Malafaia. Além destes, a gente sabe que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também está presente nessa manifestação e deve falar. A gente tem ideia de mais ou menos quantas pessoas devem participar aqui entre deputados e senadores. Mais de 110 deputados, cerca de 20 senadores. Então, como são 2 trios elétricos, 70 deles ficam no trio em que Bolsonaro vai estar e outros 100 num outro trio que está posicionado perto da Avenida Peixoto Gomide, numa travessa também aqui da Avenida Paulista. E muitas pessoas têm até questionado a gente que é da imprensa, se haverá transmissão desse evento em outras redes sociais, porque há uma dificuldade imensa de chegar perto ali da altura onde estão os trios. Então, por isso as pessoas vão tentando aproveitar, e vão tentando acompanhar a transmissão das manifestações pelas redes sociais e também aqui pela própria Jovem Pan, que segue mostrando, então, com as nossas equipes posicionadas em vários pontos aqui da Avenida Paulista para trazer todos os detalhes de como vai acontecer, pelo menos até 5 da tarde, ela vai acontecer aqui na Avenida Paulista e a gente vai acionando vocês para mostrar o desenrolar
desse evento aqui na Avenida Paulista. Excelente, Soraya Lawande. Que bom que você consegue permanecer aí no meio das pessoas em segurança, né? Já que a manifestação segue pacífica aqui na Avenida Paulista. Soraya que está bem no meio do povo mesmo. Muita gente ainda continua chegando a este que é um dos principais pontos aqui da capital paulista. Ela, como vocês podem ver, a Soraya está um pouquinho antes do prédio da Fiesp, que está aqui atrás. E o trio onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores está algumas quadras à frente. Por isso que essas pessoas então buscam, de alguma forma, se informar por meio dos parlamentares que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro e que fazem a transmissão em suas redes sociais, porque isso está acontecendo, né? Tanto nas redes sociais quanto também pelo YouTube dessas pessoas e, claro, por meio também da cobertura que a gente vai trazendo ao vivo aqui na Jovem Pan. Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre o esquema de segurança que foi montado pela Secretaria de Segurança Pública para que essa manifestação ocorra bem. São cerca de 2.000 homens deslocados dos batalhões centrais e de outros batalhões aqui da capital paulista para fazer a segurança tanto na Avenida Paulista quanto no trânsito ao redor, nas ruas que estão ao redor aqui deste que é um dos principais e pontos mais movimentados da capital paulista. Além disso, tem helicópteros Águia e também drones da Polícia Militar que vão fazendo a fiscalização do alto para garantir que essa multidão possa participar da manifestação sem nenhum tipo de violência ou sem confusões generalizadas que possam prejudicar essas pessoas ou impedir que elas voltem para casa em segurança depois da manifestação, que está prevista para durar até às 5 horas da tarde. Mas, diante dessa multidão que ocupa a Avenida Paulista, é claro que esse cronograma pode sofrer alguns atrasos. Então, se você é dessa região ou pretende passar por essa região de São Paulo, mas não necessariamente tinha o objetivo de participar da manifestação, talvez nesse momento seja melhor você evitar esse ponto. Agora, para quem vem à manifestação, há aí as linhas de metrô e os ônibus que de alguma forma estão sendo deslocados também para as ruas ao redor. Vou chamar o Álvaro Noceira, que é um dos nossos repórteres que está acompanhando também essa manifestação e vai chegar ao vivo para trazer as notícias do ponto onde ele está agora. Conta aí, Álvaro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan. Exatamente, Cine. Nós estamos aqui na Avenida Paulista, bem em frente à Fiesp, né, a Federação do Estado de São Paulo. Está bem cheio, muitas pessoas utilizando verde e amarelo, sem cartazes por aqui também. Nosso cinegrafista Daniel Rocha vai mostrar pra gente um pouquinho mais imagens das pessoas. Por enquanto, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está discursando, fazendo o seu discurso que estava previsto para começar às 3 horas da tarde. Depois desse discurso, parlamentares devem também complementar junto a ela para trazer novas informações, inclusive último, o ex-presidente Jair Bolsonaro dizer, na verdade, o que ele tem de intenção com essa intenção, na verdade, com essa manifestação. Bom, o nosso cinegrafista Daniel Rocha vai mostrando pra gente. Hoje está muito quente, muita gente. Tem um esquema de segurança especial feito pela Polícia Militar aqui do estado de São Paulo e também pela CET. Então, muitas vias adjacentes e nos arredores da Avenida Paulista estão fechadas e controladas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Cine. Muito obrigado pelas informações, viu, Álvaro Noceira, que estava contando um pouquinho aqui sobre a questão da segurança. Eu acabei de receber uma mensagem da equipe da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, que o secretário da pasta, que é o Guilherme Derrite, acabou de fazer um sobrevoo sobre a Avenida Paulista, né? Sobrevoo na Avenida Paulista, para monitorar a situação e, segundo as informações que chegam aqui pela SSP, há também um monitoramento que é feito pelo Derrite ali no Copom, que é a central de monitoramento da Polícia Militar aqui em São Paulo. Não há intercorrências até este momento, a manifestação segue de maneira pacífica e, como trouxe o Álvaro Noceira há pouco, há a manifestação da Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. E daqui a pouco a gente vai trazer informações também do Marcelo Matos. Ele já está disponível, Felipe?
Ainda não. Já já a gente vai conversar com o Marcelo Matos, porque ele está bem ao lado do trio onde estão Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E a gente está falando aí de vários parlamentares, inclusive do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, como Jorge Seife, como Marcos Pontes, o Carlos Portinho, Magno Malta, o Rogério Marinho, o filho do ex-presidente também senador Flávio Bolsonaro, tem também de outros partidos o Luiz Carlos Reis do PP, o Marcos Rogério do PL. Então todos esses parlamentares também estão ao lado de Jair Bolsonaro. A gente não tem uma confirmação de quem são as pessoas que falariam ou discursariam. Inclusive, há pouco eu encaminhei uma mensagem aqui para a assessoria de Jair Bolsonaro questionando se havia alguma lista, né, com esses participantes e governadores. E por enquanto, Nelsinho, a assessoria me